O nosso tema de hoje: reuniões são essenciais, mas não são trabalho, tá? Podem vir entrando, vão se sentando. Vamos falar de um assunto que é bastante importante no dia de hoje, sobre reuniões no ambiente de trabalho. Como é que é uma reunião? Será que é necessário reuniões? Será que não é necessário reuniões? Então vamos fazer um bate-papo sobre isso. Vou apresentar alguma coisa e também eu gostaria que vocês também participassem, ok? Vamos começar então, e aí vou descobrindo o que vocês querem aprofundar, vocês vão me dando algum feedback e vamos saber até onde podemos falar desse assunto. Reuniões são essenciais, mas não são trabalho, ok? Tá. Para começar isso, tem que falar um pouquinho em geral por que me veio à cabeça falar sobre esse assunto, correto? Por que eu cheguei e falei, eu vou falar sobre reuniões, vou falar sobre a possibilidade de fazer reuniões da maneira correta. Eu já conhecia, né, o presidente de uma startup americana, conhecia ele é bastante conhecido na área de tecnologia. O nome dele é Jason Fried. Esse Jason Fried, ele tem uma empresa que o nome era 37 Signals, 37 sinais, 37 Signals, ok? Eu botei até aqui. E o Jason Fried, ele fez uma palestra no TED.com. O que é o TED.com? Para quem não conhece o TED.com, ele é um site de vídeos, tá? Onde você tem vários palestrantes internacionais de renome, especialistas, falando sobre assuntos que pode interessar um grande grupo. Tem palestras sobre negócios, tem palestras sobre a mente humana, coisas que também me interessam muito, sobre desenvolvimento comportamental, pessoal, profissional. E o TED.com tem palestras excelentes. Quem não conhece, TED.com, TED.com, e vá lá assistir algumas palestras, vale a pena. Eu assisto pelo menos uma por dia, eu acho que é enriquecedor. Tá bom, então assisti uma palestra do Jason Fried, que é esse cara aqui, e o Jason Fried é o presidente de uma empresa de internet que faz aplicativos. Ele tem mais de 3 milhões de clientes. E os aplicativos dele são de gerenciamento de empresas, gerenciamento digitais de empresas. Tá? Esse endereçozinho que está aqui, depois eu explico de novo o que é. Aí ele desenvolveu, ao longo desses anos, um sistema para as empresas trabalharem online, trabalharem, digamos assim, à distância. E hoje em dia, com a tecnologia moderna, cada vez mais as empresas estão percebendo que podem trabalhar à distância. E eu assisti já outras coisas dele, ele falava sobre que hoje em dia, né, a tendência cada vez maior é as pessoas virem trabalhar à distância, porque trabalhar pessoalmente causa muita interrupção e as pessoas não produzem como deveriam produzir. Ok? Mas vamos chegar lá. Ele fala sobre a tendência do mundo para ser empreendedor. Eu acho que existem duas tendências. Essa é a minha opinião pessoal. Temos uma tendência cada vez maior para as pessoas se tornarem empreendedoras, criarem seus negócios, usando como base, como alavanca, a facilidade do mundo digital, que tem a facilidade da distribuição, de atender, de comercializar. Você tem um volume muito fácil, você alcança maior público com menor investimento. E a tecnologia, a internet, a informática nos facilita muito a você ter sucesso numa empresa, porque você consegue falar diretamente com o seu público em pouco tempo. Ok? Perfeito. Deixa eu ver ali. Em vendas online. Isso aí. Aí, eu acho que além dessa tendência, há uma outra tendência muito importante. As empresas que até agora eram offline, empresas de matéria, empresas de tijolos e átomos, em vez de ser empresas de bytes, de informática, elas estão percebendo cada vez mais esse mundo online. E elas estão se ajustando a isso. No início, timidamente, elas começam a vender online, elas começam a fazer canais de distribuição e de comunicação online com seus clientes. Mas, além disso, elas estão percebendo que elas precisam cultivar nos seus empregados, nos seus funcionários, a visão igual a de um empreendedor. Eles têm que ser ágeis, eles têm que ser rápidos, eles têm que ser proativos, eles têm que decidir fazer as coisas e fazer com o mínimo de investimento.
Então, há uma cultura do intraempreendedorismo. Então, acredito eu que hoje em dia as duas tendências estão aí. O empreendedor, que é o que inicia sua empresa, que quer às vezes até deixar sua empresa pequena, para poder acelerar e ter um maior volume de vendas e com custo fixo baixo. E tem o intraempreendedor. As empresas incentivam, empoderam, quer dizer, energizam, dão valor, prestigiam, dão capacidade decisória. A gente chama de empoderar a partir do inglês empowerment, né? O neologismo, uma palavra nova. Então as empresas empoderam os funcionários para ajudar eles a fazer a transição suave das empresas, porque aquela empresa que não empoderar o funcionário, não fazer ele se transformar num intraempreendedor, ela vai ter dificuldade de se adaptar para o mundo moderno, porque ela vai competir com empresas pequenininhas, que são de empreendedores, e de igual para ela, oferecendo produtos de boa qualidade. Ok? Então essa é a minha reflexão. Eu vou chegar na reunião, mas isso aí é importante, dar essa contextualização. Se vocês acharem que está legal, me avise, me dá um toque, né? Se estão indo bem ou se eu estou falando alguma coisa que não está coadunando com o que eu vou falar a seguir. Ok. Então nós temos aqui o Jason Fried, que ele tem uma opinião pessoal que as reuniões prejudicam o trabalho. Ok? Agora eu vou falar um pouquinho desse endereçozinho. O Jason Fried tinha uma empresa chamada 37 Signals, que ele decidiu agora o seguinte: ele acha, na opinião dele, que as empresas têm que fazer poucas coisas e bem. Não adianta fazer coisas demais com a qualidade mediana, razoável. Elas têm que ser especialistas, fazer poucas coisas e bem. Então, a maior parte, durante um bom tempo, né, no mercado internacional, houve uma tendência de aglutinação. Vamos reduzir custos fixos comprando todas as etapas, todos os patamares dos negócios. As empresas se tornaram paquidermes enormes, gigantescos, volumosos e lentos, incapazes de reagir usando a tecnologia, inovando o conhecimento. Então há uma tendência agora a essas empresas grandes, para competir com as pequenas que estavam tomando o mercado delas, elas estão se dividindo. Um exemplo ali do caso é o 37 Signals. Ele pegou e todos os outros produtos que ele tem, que eram de gerenciamento de processos para vários tipos de público, ele sumiu com eles e se concentrou em fazer somente o Basecamp e mudou o nome da empresa dele para o Basecamp. Não é? E esse endereço aqui que eu estou colocando, tá? Se vocês não tiverem tempo de anotar agora, depois entra no meu site, no coachbr.com, e depois anota que vai estar lá esse vídeo. Esse endereço aqui é de uma entrevista que ele fez, acho que foi em 2013, 2012, para Exame, em português, né? Então está lá ele falando sobre as opiniões dele, que as empresas têm que se atualizar, a forma de agir no mercado. Perfeito? Então nós temos o Jason Fried com essa visão. Vamos pensar bem, essa visão não é só dele. Se você olhar bem, o Google, ele agora fez de certa maneira, o Google era uma empresa gigante com dezenas, centenas de negócios, e eles agora se dividiram. Eles botaram a holding deles, o planejamento estratégico, a Alphabet. O Google mesmo, a empresa Google, agora só vai ser a de pesquisas, o engenho, né, o motor de pesquisas. As outras empresas vão ter outros nomes específicos. Então o que ela está fazendo? Ela dividiu uma empresa paquidérmica gigante em pequenas empresas que fazem uma coisa só. Então ela está transformando os empregados em intraempreendedores. E não está acontecendo só nessas não. Em várias empresas grandes, antigas, ainda do tempo pré-internet, estão percebendo que elas, mesmo que elas, depois o dinheiro vá para um cofre só, elas têm que se manter separadas para que haja uma possibilidade do funcionário ter autonomia para fazer as coisas, ser empoderado e conseguir fazer e realizar, né, o sucesso da empresa, criando novos produtos, ousando, arriscando, errando e mesmo assim tendo a capacidade de continuar. Ok? Então lá, nós temos então essa visão do Jason Fried, que ele diz o seguinte: o trabalho hoje em dia é muito atrapalhado pelo sistema que nós temos. Então,
colocando, né? Muitos coaches hoje em dia, eu trabalho com coaching, vocês sabem, até eu coloquei aqui atrás para divulgar, não é? Trabalham para desenvolver empreendedores, pessoas que desejam fazer o seu próprio negócio. E eu sei que existe, na verdade, uma grande massa de pessoas que são, no fundo, vão trabalhar, têm a vocação para trabalhar em empresas. Por exemplo, o Victor Ribeiro, é um grande coach famoso, né? Que se vocês puderem, sigam ele também está no Periscope. Infelizmente eu não anotei o nome do Periscope dele, mas colocam lá, Victor Ribeiro, né? Ele prepara profissionais para concursos. Ele prepara profissionais para serem bons profissionais que vão trabalhar em grandes empresas públicas. O que, na verdade, ele empodera essas pessoas para serem altamente competentes. Ele ensina a passar no concurso, ele ensina a se desenvolver como profissional, a se preparar para aquele tipo de atitude que vai trabalhar no governo. Isso é ótimo, porque o nosso governo, a gente sabe disso, precisa de profissionais competentes e que sejam honestos, adequados, competentes, eficazes, né? Para a gente perder um pouco essa visão de que tudo é uma máquina burocrática e emperrada. Então é necessário isso. O Victor Ribeiro é um profissional que trabalha para o intraempreendedor, aquele que quer ter autonomia, quer ter o seu dinamismo e crescer dentro da carreira, no caso, carreira pública. E existem também outros coaches, né, no meu caso também, que trabalham muito para o intraempreendedor, que trabalha na empresa privada, em que quer se desenvolver como profissional. Então, eles, para se tornarem mais eficientes, mais produtivos, nós trabalhamos o quê? Nós ensinamos metodologias ágeis, não é? A metodologia ágil é todo um assunto que nós não vamos entrar aqui, mas sistemas de gerenciamento de processos. O Scrum, né? O Scrum é muito falado, mas se vocês não sabem, vai ficar para outro dia, não vou falar sobre o Scrum aqui, a não ser um detalhezinho dele. Mais à frente eu falo. O Scrum, que é uma técnica de metodologia para você conseguir acelerar 10, 20, 100 vezes até o seu desempenho em realizar um projeto. O GTD, que já é mais conhecido, muita gente já ouviu falar em GTD, quer dizer, GTD é um sistema de gerenciamento de tarefas no tempo. Quer dizer, GTD, Getting Things Done, fazendo as coisas acontecerem, que é do consultor David Allen, é um dos assuntos que eu apresento muito, e que fala de você pessoalmente se organizar para você atuar bem no mercado profissional. E outra coisa também, muito importante, aí estamos nos aproximando pelas beiradas, né? Que nem no mingau, você vai comendo pelas beiradinhas, que é o gerenciamento de reuniões, que é o assunto nuclear desse Periscope. Então vocês veem que tudo tem a ver com tudo. Se você está discutindo como se tornar um profissional eficiente, empoderado, produtivo, você tem que pensar em vários detalhes, inclusive na forma como as empresas hoje em dia pensam em reuniões. Em poucos anos, acredito eu, não haverá mais essa questão de empresa digital, online e empresa baseada no mundo físico. As empresas vão entrar tanto no mundo digital, no mundo online, que você não vai perceber diferença nenhuma. Eu vou chegar um dia, eu acho que eu vou entrar numa lanchonete, não vou poder comprar num caixa. Realmente eu digo isso. O caixa é uma função que está ficando obsoleto. Como está ficando também obsoleto o trocador de ônibus. A gente tem que reconhecer isso. Hoje em dia você entra no banco, faz um cartãozinho automático e passa na roleta do ônibus, né? Ou você passa na roleta do metrô. Não precisa. Tem muita fila ainda nesses caixas, nessas filas de pagamento, mas a geração está se habituando com isso. Daqui a pouco as pessoas nem cartão mais, vão passar por um celular ou com um chip, uma pulseirinha e pronto. E a mesma coisa vai acontecer, você vai entrar numa lanchonete daqui a alguns anos, você escolhe o que você quer olhando numa tela, né? E pronto, passa o teu controle e apenas abre uma portinhola e você vai pegar a comida. Se você entrar numa lanchonete, de repente você está em algum lugar e tudo vai ser entregue para você através de um drone. Mas não vamos entrar na futurologia, que aí é um outro periscope. O que eu estou dizendo é que, em qualquer coisa que você possa imaginar, a transição para um mundo digital vai fazer com que as empresas não possam se considerar fora desse mundo internet. Vai ser totalmente digital em breve. Então, a gente tem que estar reconhecendo isso. Primeiro conceito, Jesus falou, as empresas fazerem poucas coisas com alta qualidade é uma tendência moderna. Tá? Ah, mas e as empresas que fazem distribuição, entra uma loja americanas, numa Ricardo Elétrico, tem milhares de produtos. Elas não estão fazendo várias coisas? Não. Elas estão fazendo uma coisa só, que é distribuição
de dezenas de produtos, elas fazem bem a distribuição e a entrega para o consumidor final. Elas não produzem nada, elas não analisam o preço antes do produto em si. Elas veem a etapa delas, apertam para que elas fiquem o máximo competitivas. E cada vez mais elas, a gente sabe, né? Elas estão vendendo pela internet. E as vendas pela internet estão superando as vendas físicas. Não é? Ok. Então eu falei dessa questão que é essa tendência. Agora vamos entrando um pouquinho mais sobre reuniões. Essa questão de que reuniões às vezes prejudicam, não é só de desse tal que eu falei, né? Quem já chegou um pouco atrasado, né? Eu comecei falando de uma palestra que eu assisti do Jason Fried, que eu concordo com muita coisa que ele diz, e eu também discordo de algumas coisas, então vamos esmiuçar um pouco isso. Por exemplo, quem ouviu falar em Larry Page, né, do Google, ele disse também, o Google, eles não concordam com muitas reuniões, eles têm uma figura lá que é chamada tomador de decisão. Então muitas reuniões são eliminadas, eles apenas fazem uma decisão de, você é encarregado com isso, você é o tomador de decisão, faz o que você achar, você tem essa verba, não sai do teu budget, não sai do tamanho da sua verba, mas você se vira, mas você tem que dar tantos percentual até a data tal, às vezes é 1 ano, 2 anos, você tem que estar dando lucro. Então eles evitam reuniões subdividindo, eles estão formando as empresas em intraempreendedores. Tá? Esse cara fica sendo responsável. Por exemplo, outras empresas fazem reuniões, mas tentam controlar ao máximo as reuniões. Tem o Alexander Horowitz, do fundo de capital de risco americano Horowitz, né? Ele é um dos maiores fundos de capital, eles investem em várias empresas, eles fazem reuniões, em último caso, com agenda estruturada. O que eles fazem? Eles preparam muito bem, tem uma pauta muito bem. Se não tiver essa pauta preparada, não tem reunião. Não faz uma reunião, não, vamos discutir esse assunto, não. Mas, evidentemente, eles trabalham com questões financeiras, eles precisam conhecer muito fatos e dados. Mas esse é um ponto interessante para a gente refletir. O Alfred Sloan, que era da General Motors, né? Já não é mais, mas era o presidente da General Motors, ele focalizava não tanto na forma de preparar para a reunião, mas no memorando de acompanhamento. Depois da reunião, tinha que ter um memorando de acompanhamento. Não é uma espécie de ata formal, mas ele dizia nesse memorando quem é responsável pelo quê, qual é o prazo que a pessoa tem que entregar. Isso é essencial de reunião, e nós vamos voltar a isso. Eu estou falando algumas coisas que os grandes, né, as grandes empresas estão praticando. Bem, voltando ao nosso amigo Jason Fried, que eu estava escutando e ao mesmo tempo pensando na palestra dele, ele dizia, não, interrupções matam o trabalho, as pessoas não trabalham em reuniões, isso é tudo improdutivo, trabalhar de casa sem chefe nenhum, sem reunião, as pessoas ganham porque as pessoas sendo pagas para produzir, elas vão conseguir chegar lá. Eu até entendo isso, realmente muita gente consegue trabalhar assim, mas tem que ser preparada, com uma certa disciplina. Mas ele diz o seguinte, não fazer reunião nenhuma. Reunião não é trabalho. Ah, eu concordo com isso. Tá? Mas como o pessoal fala só de reunião, eu vou dizer o seguinte, ele diz que as reuniões tinham que ser suprimidas. Aí eu comecei parou aqui. Não se trabalha em reunião, mas só que a reunião realmente não é trabalho. Eu concordo com ele, mas eu tenho que explicar o que ele falou. Ok? Mas então vamos falar um pouquinho o que é trabalho. O ser humano, vamos falar no geral, né? Quem não trabalha com alguma coisa muito física, mesmo assim, em fábrica. O ser humano trabalha em escritório em fábrica. Na fábrica ele é mais sequencial. Ele faz uma etapa do trabalho, entrega para outra pessoa, ou uma máquina, um robô, que faz a outra etapa. Ele supervisiona. Ele trabalha muito sozinho, por mais que seja sequencial. Ele é um gargalo. Ele pega um assunto de um outro, faz aquela parte dele e manda para outra pessoa. Então, por mais que às vezes tenha uma reunião para sincronizar, você está atrasando essa etapa, é melhor você parar essa etapa que está muito adiantada e fazer aquela outra. Apesar de tudo isso, na hora de trabalhar, ele está trabalhando sozinho, ele está trabalhando numa linha sequencial. Ele faz um pedacinho dele. Em escritório, por mais que se diga que não, quando você está escrevendo, você está isolado, solitário. Quando você está analisando dados, a tua cabeça, ainda não temos essa telepatia nesse nível, você também está pensando e analisando os seus dados. Quando você está pensando criticamente, você também está sozinho. Ah, mas se eu estou numa reunião, eu escuto uma pessoa falando, aí eu penso e tenho uma ideia, mesmo assim.
você começou a notar aquilo e usou aquilo e juntou com as suas informações e criou algo novo. Naquela reunião, te serviu de base de informação. Mas o que fez você realmente aprender algo novo foi o teu momento sozinho. Durante a reunião, você deslocou-se um pouco da atenção da reunião para anotar, pensar em alguma coisa, ou depois da reunião, fazendo o seu dever de casa, a sua preparação após a reunião. Então você ouve até pessoas, conversa com pessoas, mas depois você anota e pensa individualmente, né? Até que a gente consiga fazer a conexão cerebral, mente a mente, ainda é assim, né? Bem, eu trabalhei mais de 30 anos em diversas empresas, pequeno e médio, grande porte, e eu realmente, como a maioria das pessoas que trabalham em empresas, né? Eu trabalhei muito, uma boa parte, eu diria mais de 50% do meu tempo fazendo reuniões, supervisionando reuniões, monitorando reuniões ou secretariando reuniões, fazendo atas, não sei o quê. Em coaches de equipes, trabalhando também individualmente, prestando serviços como consultoria coach de equipes, também fazendo muito isso. As reuniões de coach também são reuniões, ok? E aí você pensa, se você diz que o trabalho é feito sozinho e a reunião não é trabalho, o que é a reunião? A reunião não é trabalho real, mas ela é muito importante que ela é uma preparação para o trabalho. Ela deve ser dosada, ok? Você deve dosar a possibilidade de fazer reunião para ter tempo para o trabalho e para poder refletir sobre a reunião para o trabalho. Porque quando você faz exposição de ideias, teoricamente não é uma reunião, é uma palestra, é uma apresentação. Isso na verdade não é uma reunião, é uma aula. Uma palestra, uma apresentação, uma exposição de fatos, não é uma reunião. Reuniões, na verdade, é quando você discute e pensa e toma uma decisão. Só que, na verdade, na maior parte das vezes, se você toma a decisão durante a reunião, você acaba tomando a decisão no calor do momento. Às vezes é necessário que você pare depois da reunião, tenha um momento com você mesmo, aclarar bem o que você está pensando e volte para tomar uma decisão em grupo, ok? Então as reuniões são para decidir, tá? Reuniões são para decidir e apresentações são para informar. Então eu posso dizer que o principal das reuniões é que elas devem ser decisórias. A reunião não é para ouvir aula, não é para expor uma informação. Se a reunião é para decidir, temos que pensar que reunião é diferente de fazer. Reunião é decidir. Fazer é trabalho. Você faz depois da reunião, quando você decidiu. Ou você faz a reunião, discute, prepara a decisão, faz outro momento de fechamento da decisão e depois você começa a implementar aquilo. E você não faz reuniões, por mais que se diga: ah, mas a gente senta todo mundo junto. Mas não está em reunião, cada um está fazendo a sua etapa. No início da minha carreira eu trabalhei em agência de propaganda. Muitas vezes tinha uma coisa chamada dupla de criação. Quem trabalhou em agência de propaganda sabe o que é isso. Tem uma pessoa de artes, tem uma pessoa de texto, que trabalham juntos. Um vê o trabalho sob o ponto de vista da imagem e outro trabalha sob o ponto de vista da redação do material. Apesar disso, quando eles trabalham juntos, mesmo assim, é sequencial. Incrível que pareça, mas eu observei. Alguém vem com uma ideia, né, e propõe. Aí o outro pega a ideia e propõe uma imagem. Vamos ver. O cara do texto pensou, o redator, pensa numa forma de apresentar aquilo, um conceito. Uma imagem, um símbolo, às vezes é desenvolvido pelo diretor de arte. Então o redator e o diretor de arte são juntos, ou a pessoa que bola uma ideia. Por mais que eles discutem juntos, teve um momento que cada um se afasta um pouquinho e começa a refletir com suas próprias ideias, para depois propor a dupla, né, uma troca. Então, apesar de tudo, nem nesse grupo, que é um dos formas mais íntimas de criação, não se trabalha realmente em reunião. Outras vezes, eu trabalhei muito com planejamento estratégico. E às vezes eu sentava numa reunião com um profissional ou dois, e todo mundo calava a boca. Eles ficavam escrevendo cada um as suas coisas. Escrevia e pensava. De repente ele parava e perguntava, trocava uma ideia, esclarecia alguma coisa, depois voltava, cada um fazia a sua parte.
Apesar dessa proximidade, o trabalho era individual. Então, o que eu digo, também na área de software, às vezes as pessoas estão juntas, próximas, discutindo um programa, mas elas não trabalham fazendo código numa reunião. Elas expõem como é que está o código. Tá? Isso, na metodologia Scrum, para quem conhece, nós não vamos detalhar aqui, tem um momento para expor o código, de saber se tem algum problema, um bug para ser resolvido. Mesmo assim, eles não trabalham naquele momento fazendo código. Eles discutem, combinam alguém para ajudar ou não, ou o que pode ser feito, e depois a pessoa volta para a sua baia para resolver o problema. Ok? Então nós discutimos aí. Qual é o problema então de reunião? Porque a melhor forma de você entender é o seguinte: em reuniões nós focamos o passado e o futuro. Mas o trabalho mesmo, ele é feito no presente. Aqui no passado e no futuro, você discute. Você discute o que aconteceu numa reunião, você discute o que você quer numa reunião no futuro. Mas o trabalho mesmo aqui é fora da reunião. Perceberam bem isso? Estão gostando? Estou gostando disso? Me diz se vocês estão achando que esse caminho está interessante, se eu estou aprofundando bem o que vocês querem saber, ou se tem alguma dúvida além disso, ok? Então, vou dar um exemplo que é muito conhecido. Por exemplo, reuniões num tribunal. Você vai num tribunal, tem uma pessoa que está sendo julgada. Às vezes é um júri, às vezes é o próprio juiz que vai tomar a decisão. Vem um advogado da defesa, expõe, vem um advogado da acusação, expõe, o advogado da defesa, mostram testemunhas. Todas essas discussões são informações de dados, são consideradas uma reunião, mas na verdade é exposição de fatos. O juiz fica às vezes calado, tira uma dúvida, pergunta, mas ele está absorvendo os fatos, ou os jurados, né? Ficam calados e o juiz representa os jurados, buscando mais que cada lado exponha o melhor possível, sem um tentar sabotar o outro. Depois, os jurados se retiram para uma salinha, ou o juiz se retira, para decidir o que ele vai fazer. Isso é um trabalho solitário. Porque o direito sabe, né, que a melhor maneira de decidir não é no calor das emoções, no momento. E aí, o que você acha? O que você acha? Você tem que parar, refletir, pensar, isoladamente, para tomar a melhor decisão. Só que essa cultura, né, nós somos educados nessa cultura e de que somos bem competentes quando a gente decide rapidamente. Você chega no meio da reunião, bate o martelo. Tem que ser assim. E às vezes esse assim causa sérios problemas no futuro. Porque a gente tem essa cultura de querer resolver as coisas em reunião. Vamos reunir aqui e botar um pratos limpos esse negócio. Talvez botar em pratos limpos fosse uma exposição. Depois as pessoas refletem e fazem uma reunião para fazer um consenso e motivar as pessoas, né? Para fazer com que elas participem da decisão tomada pela alta diretoria. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que a reunião, se for pensada como trabalho, ela às vezes atrapalha mais do que ajuda, tá? Vocês têm essa visão também? Se alguém quiser dar um feedback, dizer o que acha, comentar alguma coisa, esteja isso, porque eu estou seguindo esse raciocínio, uma exposição que eu montei para chegar como é que eu acredito que deve ser uma boa reunião, ok? Então, o que nós fizemos? Mostrei que decidir é diferente de fazer, né? Falei que a reunião é tomada no passado e no presente e no futuro, e o trabalho mesmo é no presente, você pensa. E a decisão final, na verdade, quando você decide, você leva em consideração que foi feita a reunião do passado e presente, mas aquela decisão tem que ser pensada aqui no presente. E depois que você decide, quando você executa, começa a implementar, também é no presente. Ok? Para falar em reunião, todo mundo fala do Steve Jobs. Steve Jobs, na Apple, ele era famoso por ter reuniões muito eficientes, muito eficazes nas reuniões dele, muito produtivas. E existe até artigos falando sobre a metodologia de reuniões de Steve Jobs. A metodologia dele tem muito a ver com o que a gente falou. Ele dizia o seguinte: reunião com muita gente é improdutiva. Porque muita gente não decide, muita gente expõe, fala pontos de vista, e as reuniões são totalmente desperdiçadas em tempo. Então, na Apple, né, até hoje tem, né, uma coisa que ele inventou.
um profissional é chamado DRI. O que é DRI? Direct, né? Responsible Individual. Um indivíduo diretamente responsável por aquela atividade, por aquela tarefa, por aquele projeto. Essa função, o DRI, o DRI, o indivíduo que é diretamente responsável, é tão importante que toda vez que é feita uma apresentação na web, uma lista de profissionais, num folheto e tudo, ao lado do nome dele vem DRI da atividade tal, fulano. O que significa? Ele é o tomador de decisões. Lembra o que o Larry Page no Google fazia? O tomador de decisão? É a mesma coisa, a Apple também faz, só que ele tem até um título, DRI. É um título que significa que ele é o gerente daquele projeto. Ele, na verdade, ele pode tomar as decisões sozinho, mas ele também está na reta, né? Como se diz, né? É ele que vai pagar o preço, ele que tem que verificar os erros, checar para tudo estar certo. Então, o que significa fazer reuniões com poucas pessoas, como Steve Jobs fazia? Quando ele chamava a reunião, a pauta é discutir sobre o projeto, só os DRIs daquele projeto é que vão participar. Se tinham 3 etapas do projeto, o do software, o do comercialização e o do montagem e distribuição, ele só chamava os 3. Ah, mas já tem um fulano, ciclano, beltrano que são importantes participar da reunião. Não. Se temos um DRI aqui, o DRI que tem que ter uma decisão e depois comunicar, empoderar, convencer, persuadir a equipe dele de que aquela decisão é melhor. Ele tem que ter preparo para tomar a decisão. Porque muitas vezes, até a empresa brasileira, que nós somos muito mais afetivos, né? A gente vai para uma reunião e leva a curriola, até o estagiário para ele aprender. Tudo bem, no aprendizado é uma coisa, o Steve Jobs nem fazia isso. Não, o estagiário não vai aprender ficando calado ouvindo. Teve até casos, né, interessantes que uma vez uma profissional, mais ou menos de renome lá no grupo da Apple, entrou numa reunião, né? Aí de repente olhou, quem é você? História real aconteceu, né? Muita gente conta essa história. Aí ela falou, não, eu estou aqui nessa reunião porque eu tenho interesse nesse projeto tal. Aí ele olhou assim para ela com uma finura, né? Educadíssimo. Aí ele disse, não, eu acredito que nós não vamos precisar de você aqui. Não, muito obrigado. E despachou a mulher, né? E tem uma história também, né, recente, né? Antes dele falecer, né? Que o Obama chamou ele para uma reunião sobre tecnologia, discutir tecnologia. Ele respondeu ao Obama, não vou participar não, porque tem muita gente convidada para essa reunião. Ele não acreditava que aquela reunião ia ser produtiva, porque quando tem mais de 10, 12 pessoas, não sai nada, aquilo ali é uma reunião de debate e não sai nada produtivo. E realmente a gente percebe isso. Reuniões com muita gente, em que cada um é responsável por tudo ou por nada, elas não chegam a lugar nenhum. Elas viram exposição. Elas viram uma apresentação ou viram troca de ideias. Então, até hoje, eu penso o seguinte, existe uma coisa chamada encontro. Você encontra para fazer uma espécie de fertilização cruzada de ideias. Aí você fala o que você quiser, você troca ideias, você fala do mercado, você fala do produto, você pode até reclamar das coisas. Isso aí vai enriquecer as suas ideias. Por isso que as empresas têm espaços também físicos para ajudar nessa fertilização. Tá? Tanto assim que o Steve Jobs, ele dizia que era importante também ter reuniões presenciais. Nada de viver só apenas com reuniões online. Porque a reunião, não a reunião, mas o encontro presencial ajuda muito, né? Então a primeira coisa que ele falava, reuniões com pouca gente e somente com os DRI. Para quem chegou depois, DRI. Pessoas específicas que sejam diretamente responsáveis pelo projeto. Os tomadores de decisão. Segundo, reuniões rápidas. Nada de reuniões de horas e horas, porque chega um momento que o nível de atenção cai. Terceiro, ele não concordava em fazer slides. Nem essas folhinhas aqui que eu gosto tanto de colocar, né? Ele dizia que não, tem que ser, você tem que dizer o que você pensa. Se você está colocando a ideia ali no papel, você congelou o teu ponto de vista tanto que você fica escravo daquela ideia. E aí você não muda de opinião fácil. Tá? Então ele diz, faça encontros, discute aquilo de maneira vaga, mas quando você for numa reunião é para tomar decisão.
os responsáveis devem se juntar. Ok? Então essas pistas mostram como os grandes profissionais, as pessoas famosas do mundo, né, entendem que a reunião tem que ser utilizada apenas para tomar decisões. Senão não é uma exposição, é uma apresentação, é um encontro motivacional ou é um encontro de discussões gerais, mas não é para tomar decisão. Se a gente colocar isso bem separado, a gente vai tirar uma expectativa que a reunião é para fazer milagre. Vai colocar coisa demais numa reunião. Tá? Vocês estão gostando? Se quiser, me avise, hein? Que eu quero saber se esse caminho está enriquecendo vocês. Tá, então vamos falar de formas que as pessoas usam para tentar fazer uma reunião boa. Todo mundo fala, eu quero fazer uma reunião, tomar uma decisão, eu quero aprender alguma coisa, eu quero resolver um problema, então vou fazer um brainstorming. O que é o brainstorming? É tempestade de ideia, tempestade cerebral. Você coloca as pessoas, faz até às vezes uma dinâmica, um game, uma competição, faz um trabalho de sensibilização prévio para as pessoas apresentarem muitas sugestões. O que acontece muitas vezes? Muita gente acaba virando balbúrdia, é muito difícil controlar isso com muita gente. E às vezes, na maior parte das empresas, eu participei de vários para saber, aí entra os jogos de poder. Se você dá uma boa ideia, mas teu chefe não concorda com aquilo, ou ele bate de você de frente e isso cria um jogo de poder, se você devolver, porque você não está igualado, por mais que você faça aquela sensibilização, para todo mundo estar igualado, não está, na maior parte das empresas, não consegue ficar. Ou o mais comum, cala a boca, todo mundo cala a boca, espera o chefe dizer o que ele quer. E aí o brainstorm sai contaminado, porque você não tem a percepção. Quando você separa reuniões de tomar decisão só com os responsáveis, dos encontros para o bate-papo, as pessoas ficam mais livres para dizer o que pensam. Eu achava que esse caminho aí não vai dar muito resultado, não. Aí você fala com o DRI daquela área, olha, eu estou sentindo isso, mas aquilo é a tua opinião, a tua percepção. Ele te pede mais fatos e vai levar para uma reunião para poder discutir aquilo. Percebeu? Outra coisa que as pessoas usam muito em reunião é o moderador, para tentar controlar essa balbúrdia de fala, né? E o bastão de fala. Bastão de fala é um nome antigo que se usava nas reuniões no tempo indígena. O cara o índio que pegava o bastão, né? É o que podia falar. Aí você não podia falar enquanto ele estivesse com o bastão. Você tinha que pedir o bastão e te entregar o bastão e você falava. Os escoteiros também usavam muito isso, o bastão de fala, né? O bastão de fala era uma varetinha, né? Que eles quebravam do galho. E nas reuniões em grupo só podia falar quem estivesse com aquele bastão. E se pensar bem, esse é o mesmo método dos plenários de tribunal. Por quê? Porque no tribunal tem um momento para falar do advogado da defesa, tem outro momento para falar do advogado, né, da oposição, e o juiz é o moderador. Também nas tribunas políticas, né? O cara fala ali, aí depois tem uma réplica, depois tem uma tréplica, você tem um prazo, tem um momento, tudo é contado no cronômetro. Agora, você viu, né, como é que acontece? Você já assistiu a TV Senado, né? Como aquilo desanda fácil, uma pessoa discutindo, questionando outra. É questão de ordem, não é aí, não sei o quê. Então o que acontece? Juntar tomada de decisão com exposição de fatos e ideias costuma dar esse tipo de problema. Se você aprende a separar, não, eu tenho uma informação, tenho uma reunião para fazer sobre esse assunto. Faz uma exposição primeiro, aí depois faz uma reunião para tomar a decisão. Mas está faltando uma pessoa muito importante saber do assunto, então cancela essa reunião, dá a ele o material para ele estudar, ou faz uma outra exposição para ele se inteirar, ele pensar e refletir, e depois se faz a reunião para tomar a decisão. Porque senão o que vai acontecer é voltar ao caos de antes. Ok? Bem, eu falei das pessoas responsáveis, o DRI sendo o principal. Agora, mais uma coisa que eu gostaria de falar dos métodos, é que além disso tem um outro método, que as pessoas falam, o método chamado método Disney, muito conhecido na neurolinguística, mas se você pensar bem, que é o mesmo método do pensamento lateral. O que é isso? É segmentar a discussão nos vários papéis que você tem. Você está discutindo um projeto. Aí primeiro vamos discutir apenas a criação do projeto. Ninguém pode criticar. O projeto deve ser assim, não sei o quê, vamos alinhar com os valores, não sei o quê.
Agora tá, vamos organizar, vamos pensar nos detalhes. O que é que eu preciso ter, de quanto custo, quanto vai custar, se isso é viável, se não é, se a gente tem recurso suficiente, tem parceiros para participar. Pronto. Agora que nós pensamos e detalhamos e criamos, vamos criticar. O que é difícil, o que pode acontecer, quais são os problemas, como resolver, quais são as soluções de contingência. Então, essas etapas de separação é conhecida como pensamento lateral ou método Disney, de separar o sonhador, né, o crítico e o realizador. São outros nomes, vindos de várias fontes diferentes, mas no fundo, em essência, é o mesmo conceito. Agora, é muito legal fazer essa técnica sozinho, ou pelo menos com duas pessoas. No coaching, a gente usa essa técnica. Mas quando você faz uma reunião com 3, 4, 5, 6 pessoas, fatalmente você vai contaminar. A pessoa não consegue sair do papel do crítico dela. Porque esse papel dá um certo poder. Eu estou vendo que os outros não veem. E ela não percebe que os outros poderiam ver, mas aquele não é o momento para fazer isso. Ok? E isso também tem a ver com a forma de muitas pessoas pensar. Elas só conseguem pensar por oposição. Mas não vamos discutir isso. Então, esse método não funciona muito bem em grupos grandes. E eu falo grupos grandes é acima de 3, 4 pessoas. Imagina fazer esse método com... Alguns querem fazer com um grupo gerencial de 20, 30. É inviável fazer isso. Outra coisa que as pessoas fazem é o voto. Ah, nós vamos discutir isso aqui. O que você acha? Levanta a mão quem faz. O que acontece? Acaba vencendo um lado. Mas aqueles que votaram contra, a tendência a não dar todo o seu melhor é muito grande, porque não se sentem empoderados, energizados, não foram valorizados. O voto não valoriza ninguém. Ah, tudo bem, eu não quero aqui questionar o voto político, tá? Estou falando aqui em reunião. Agora, quando você quer trabalhar com uma equipe rápida, ágil, que vai obter resultados, você deve pensar em obter consenso. Você deve descobrir quais são os questionamentos de cada um e buscar ao máximo que as pessoas saiam depois da decisão e façam reuniões para as pessoas serem persuadidas que aquele é o melhor. Mesmo que torne mais lento o início do processo, depois a execução fica sem problemas. Perceberam isso? Como é importante você pensar em obter consenso? Tá. E agora vamos falar um pouquinho mais de uma técnica que é chamada stand-up meeting. O que é stand-up meeting? É uma técnica muito simples que veio do Scrum. Eu falei assim, geralmente, do Scrum, que o Scrum é uma técnica de gerenciamento de processos mais ou menos recente, né? E que foi desenvolvida na área do software, mas está se espalhando por várias empresas. E que ele ajuda a auxiliar a velocidade da execução de projetos. O que é stand-up meeting? Como o próprio nome diz em inglês, stand-up meeting é fazer reuniões em pé. Tá? O que normalmente é? Isso é um pedaçozinho do processo do Scrum, mas ele é tão bom esse processo que você pode usar em separado. A maior parte das reuniões elas se tornam lentas e discutindo, expondo, porque elas não têm uma estrutura para se tornarem rápidas. Se você faz uma reunião diária e em pé, de 15 minutos no máximo, primeiro, como foi diária, não tem muita informação para discutir. Segundo, como em pé, vai ser muito exaustivo ficar muito tempo. Ah, mas tem gente aqui que não fica legal, tem fulano tal, tem uma dor na perna. Nesse caso, essa pessoa vai ficar sentada, mas a maioria fica em pé. Né? Ah, fulano está grávida, então deixa ela sentada, não tem importância. Mas a reunião em pé não é obrigatória. Lembre-se, só com as pessoas diretamente responsáveis. Normalmente o que se faz? As pessoas chegam do equipe que tem a ver com o assunto. O que fizeram ontem? Qual foi os problemas que detectaram e o que resolveu? Isso ajuda a manter um nível de informação tão azeitado que elas conseguem facilmente uma ajudar a outra, evitar que os problemas se transformem em grandes problemas e fazer com que o uso de recursos, alguém está com pouco trabalho, outro está com mais, um ajude o outro no mesmo processo. As empresas fazem muito isso, no momento que está pegando fogo a casa. Mas se elas fizessem isso no dia a dia, a casa não pegaria fogo. Entenderam bem? Então, o importante é que essas reuniões de stand-up meeting são reuniões sem muitos detalhes. São para você dizer mais ou menos o que está acontecendo. Aí alguém precisa de mais informações para poder ajudar a colaborar. Essas duas pessoas, a que vai ajudar e a outra, se reúnem depois, só as duas, para trabalhar e uma apoiar a outra. Mas não na reunião do stand-up meeting. Perceberam isso?
Então só comparece quem precisa, só discute em geral o que aconteceu no dia anterior. Ah, mas vou fazer um stand-up meeting, mas é uma vez por dia, não dá, vou fazer por semana. O que vai acontecer é que vai ser muito difícil fazer essa reunião durar 15 minutos. Ela vai demorar mais tempo, porque você informar as coisas de uma semana inteira, 3, 4, 5 pessoas, fica inviável. Se você fizer diário, 10 minutos ou 5 minutos, as pessoas vão dizer, ah, mas não deu para falar tudo. Não importa, amanhã a gente continua. É muito melhor do que fazer uma vez por semana. Ok? Perfeito? Então, além disso, do stand-up meeting, né? Ah, uma informação sobre o stand-up meeting. Fizeram uma pesquisa. As reuniões de stand-up meeting costumam demorar, numa média estatística nos Estados Unidos, 1/3 do tempo das reuniões normais. Você botou uma cadeira, a reunião dura 2/3 mais de tempo, para discutir o mesmo assunto e chegar aos mesmos resultados. Só por isso, né? Se você somar pela quantidade dos profissionais, pelo salário de cada profissional envolvido na reunião, você está economizando 2/3 do tempo, que vai ser transformado em trabalho. Só por isso já vale a pena fazer esse tipo de reunião. E olha, isso não é coisa nova não. Desde a Primeira Guerra Mundial se fala em fazer reuniões em pé para evitar que as pessoas fiquem muito tempo discutindo e percam a manhã inteira, uma tarde inteira numa reunião. Algumas pessoas perceberam que é uma das técnicas mais eficazes, por isso que eu estou comentando aqui. Perfeito? Bem, eu estou finalizando aqui a parte que eu preparei para expor, porque eu quero ver se ainda deu um tempinho rápido para nós falarmos alguma coisa, alguém fazer alguma pergunta. Então, o ideal é que a gente faça uma reunião rápida e reuniões estratégicas podem ser mais demoradas, semanais ou mensais. Mas essa reunião é de situar só o grupo de responsáveis dos DRI daquele projeto. E eu coloquei um resumozinho aqui para vocês poderem ver. Ah, mas não dá para anotar, não se importa. Eu depois entrei lá no meu site, eu vou deixar até o endereço final, coachbr.com, e vocês poderão rever esse material. Inclusive lá tem uma newsletter. Quem assinar a newsletter lá, eu vou depois mandar os resumos dos periscópios que depois eu vou tentar resumir e mandar para quem assinar a newsletter. Então, lá no meu site tem uma newsletter, participe e quando eu tiver alguma coisa interessante para mandar, para comunicar, um aviso de um periscópio, um aviso de uma palestra, de um evento, um aviso de um e-book, né, um material gratuito que é interessante, vocês podem se cadastrar lá. Ok? Então vamos lá, um resumozinho. Você quer fazer uma reunião? Antes de começar a reunião, o que você deve fazer? Vamos ver se está bem legível, tá? Essa reunião é necessária? Tem assunto demais? Se essa reunião vai demorar com muito assunto, você vai ficar fazendo apresentação e nem tomar decisão. Só tem os DRI, quer dizer, só as pessoas realmente que são responsáveis, em vez de ter o bando de gente que você vai lá só de ouvinte. Tem hora de início e término. E mesmo assim, essa hora de início e término pode ser menor. É melhor você não discutir tudo do que você ficar enchendo linguiça. Porque isso é custo para a empresa. Tem pauta preliminar? Você preparou uma pauta preliminar e mandou para as pessoas? E com quanto tempo de antecedência você mandou? Se você fez isso, você preparou, fez bem o seu dever de casa para a reunião. Certo? E aí? Aí começou a reunião. Vem essa parte do durante. Aí eu não vou falar aqui de você verificar essas coisas normais que se falam de preparação de reunião. Seu PowerPoint está funcionando, se tem notebook. Porque até a gente falou, não, vamos fazer reuniões de decisão e não é de dar exposição. Isso é uma outra reunião. Percebeu? Então não vai se preocupar se tem flipchart, se tem PowerPoint, se o ar-condicionado está funcionando. Essas coisas todas são para apresentações, encontros e não para reuniões decisórias. Aí vem aqui a hora do durante. O durante vem algumas perguntinhas também. Você tem proibição de usar o telefone celular e do computador para as pessoas não ficarem checando o e-mail? Gente, se você não tem coragem de chegar para as pessoas e dizer para não usarem o celular, essa reunião está fadada ao fracasso. Porque as pessoas não vão estar com total atenção. Ok? Evita fazer exposições longas, quer dizer, a pessoa começa a discutir, não, mas eu acho que aconteceu isso, papapá, papapá. Isso é uma exposição.
tem que ter uma maneira de cortar as pessoas dizendo, olha, você já expôs aquilo, se não deu para expor, você faz uma exposição no outro momento. Mas agora vamos discutir os prós e os contras de tomar essa decisão aqui. Tem slides? Se você tem slides, olha, eu adoro fazer pelo menos alguma coisa visual, eu sou uma pessoa muito visual. Mesmo assim, tem um conceito que diz, olha, você vai falar meia hora, no máximo 6 slides. Ah, tem gente que bota 20 slides em meia hora. No máximo 6 slides e letras grandes. Isso aqui já está pequeno, ok? E aí tá, dá para separar a exposição da decisão, enfatizar. Nada de expor, é para tomar a decisão. E as reuniões ficam eficazes e gostosas. Dá um prazer de participar da reunião assim. E as reuniões são por consenso ou por maioria, por voto? É uma questão que depende da cultura da empresa. Se você tiver muita oposição, talvez você vai ter que fazer por maioria. Mas o ideal é que seja consenso. Persuadir as pessoas a chegar a um consenso. E acabou a reunião. O que você faz? Tem uma agenda de acompanhamento? Não faça uma pauta formal, muito formalidade. Bota apenas 3 colunas. Quem vai fazer o que, até quando vai entregar e para quem. 4 colunas. Quem vai fazer o que, quando vai entregar e vai informar ou entregar para quem. Só. Isso aqui é o suficiente. Perfeito? O que mais que você precisa fazer depois? Responsáveis dos prazos, não é? Se você tem isso aqui, você vai ter um uso de reuniões decisórias essenciais. Perfeito? Bem, essas informações depois esse vídeo aqui depois eu vou replicar e vai estar no site coachbr.com. Anotem isso aí. Bem, brigadão, tá? Agradeço muito, depois visitam lá, se puder vocês entrem na minha newsletter, né? Preencham lá e aí nós poderemos depois mandar mais divulgações para vocês.